NR7. Norma Regulamentadora 7. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Sumário. Item 7.1. Objeto. Item 7.2. Das diretrizes. Item 7.3. Das responsabilidades. Item 7.4. Do desenvolvimento do PCMSO. Item 7.5. Dos primeiros socorros. Item 7.6. Quadros. Item 7.1. Objeto. Item 7.1.1. Esta norma regulamentadora, NR, estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. Item 7.1.2. Esta NR estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO, podendo os mesmos ser ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. Item 7.1.3. Caberá à empresa contratante de mão de obra prestadora de serviços informar a empresa contratada dos riscos existentes e auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços estão sendo prestados. Item 7.2. Das diretrizes. Item 7.2.1. O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NR. Item 7.2.2. O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho. Item 7.2.3. O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. Item 7.2.4. O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NR. Item 7.3. Das responsabilidades. Item 7.3.1. Compete ao empregador. Alínea A. Garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia. Alínea B. Custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. Alínea C. Indicar, dentre os médicos dos serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, C0MT, da empresa, uma coordenador responsável pela execução do PCMSO. Alínea D. No caso de a empresa estar desobrigada de manter médico do trabalho, de acordo com a NR4, deverá o empregador indicar médico do trabalho, empregado ou não da empresa, para coordenar o PCMSO. Alínea E. Inexistindo médico do trabalho na localidade, o empregador poderá contratar médico de outra especialidade para coordenar o PCMSO. Item 7.3.1.1. Ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o quadro 1 da NR4, com até 25 empregados e aquelas de grau de risco 3 e 4, segundo o quadro 1 da NR4, com até 10 empregados.
Item 7.3.1.1.1. As empresas com mais de 25 empregados e até 50 empregados, enquadradas no grau de risco 1 ou 2, segundo o quadro 1 da NR 4, poderão estar desobrigadas de indicar médico coordenador em decorrência de negociação coletiva. Item 7.3.1.1.2. As empresas com mais de 10 empregados e com até 20 empregados, enquadradas no grau de risco 3 ou 4, segundo o quadro 1 da NR 4, poderão estar desobrigadas de indicar médico do trabalho coordenador em decorrência de negociação coletiva, assistida por profissional do órgão regional competente em segurança e saúde no trabalho. Item 7.3.1.1.3. Por determinação do delegado regional do trabalho, com base no parecer técnico conclusivo da autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, ou em decorrência de negociação coletiva, as empresas previstas no item. Item 7.3.1.1. E subitens anteriores poderão ter a obrigatoriedade de indicação de médico coordenador, quando suas condições representarem potencial de risco grave aos trabalhadores. Item 7.3.2. Compete ao médico coordenador. Alínea A. Realizar os exames médicos previstos no item 7.4.1 ou encarregar os mesmos a profissional médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, bem como com o ambiente, as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto cada trabalhador da empresa a ser examinado. Alínea B. Encarregar dos exames complementares previstos nos itens, quadros e anexos desta NR profissionais e, ou entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados. Item 7.4. Do desenvolvimento do PCMSO. Item 7.4.1. O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos. Alínea A. Admissional. Alínea B. Periódico. Alínea C. De retorno ao trabalho. Alínea D. De mudança de função. Alínea E. Demissional. Item 7.4.2. Os exames de que trata o item 7.4.1 compreendem: Alínea A. Avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental. Alínea B. Exames complementares, realizados de acordo com os termos específicos nesta NR e seus anexos. Item 7.4.2.1. Para os trabalhadores cujas atividades envolvem os riscos discriminados nos quadros 1º e 2 desta NR, os exames médicos complementares deverão ser executados e interpretados com base nos critérios constantes dos referidos quadros e seus anexos. A periodicidade de avaliação dos indicadores biológicos do quadro 1º deverá ser, no mínimo, semestral, podendo ser reduzida a critério do médico coordenador, ou por notificação do médico agente da inspeção do trabalho, ou mediante negociação coletiva de trabalho. Item 7.4.2.2. Para os trabalhadores expostos a agentes químicos não constantes dos quadros 1º e inciso 2º, outros indicadores biológicos poderão ser monitorizados, dependendo de estudo prévio dos aspectos de validade toxicológica, analítica e de interpretação desses indicadores. Item 7.4.2.3. Outros exames complementares usados normalmente em patologia clínica para avaliar o funcionamento de órgãos e sistemas orgânicos podem ser realizados, a critério do médico coordenador ou encarregado, ou por notificação do médico agente da inspeção do trabalho, ou ainda decorrente de negociação coletiva de trabalho. Item 7.4.3. A avaliação clínica referida no item 7.4.2, alínea A, com parte integrante dos exames médicos constantes no item 7.4.1,
deverá obedecer aos prazos e à periodicidade conforme previstos nos subitens abaixo relacionados. Item 7.4.3.1. No exame médico admissional, deverá ser realizada antes que o trabalhador assuma suas atividades. Item 7.4.3.2. No exame médico periódico, de acordo com os intervalos mínimos de tempo abaixo discriminados. Alínea A. Para trabalhadores expostos a riscos ou a situações de trabalho que impliquem o desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional, ou, ainda, para aqueles que sejam portadores de doenças crônicas, os exames deverão ser repetidos. Alínea ponto 1. A cada ano ou intervalos menores, a critério do médico encarregado, ou se notificado pelo médico agente da inspeção do trabalho, ou, ainda, como resultado de negociação coletiva de trabalho. Alínea ponto 2. De acordo com a periodicidade especificada no anexo N. Indicador ordinal masculino 6 da NR 15, para os trabalhadores expostos a condições hiperbáricas. Alínea B. Para os demais trabalhadores. Alínea B.1. Anual, quando menores de 18 anos e maiores de 45 anos de idade. Alínea B.2. A cada 2 anos, para os trabalhadores entre 18 anos e 45 anos de idade. Item 7.4.3.3. No exame médico de retorno ao trabalho, deverá ser realizada obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho de trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto. Item 7.4.3.4. No exame médico de mudança de função, será obrigatoriamente realizada antes da data da mudança. Item 7.4.3.4.1. Para fins desta NR, entende-se por mudança de função toda e qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor que implique a exposição do trabalhador a risco diferente daquele a que estava exposto antes da mudança. Item 7.4.3.5. No exame médico demissional, será obrigatoriamente realizada em até 10 dias contados a partir do término do contrato, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de, alterado pela Portaria MTB 1031/2018, 135 dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o quadro 1º da NR 4, 90 dias para as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o quadro 1º da NR 4. Item 7.4.3.5. No exame médico demissional, será obrigatoriamente realizada até a data da homologação, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de 135 dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o quadro 1º da NR 4, 90 dias para as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o quadro 1º da NR 4. Item 7.4.3.5.1. As empresas enquadradas no grau de risco 1 ou 2, segundo o quadro 1º da NR 4, poderão ampliar o prazo de dispensa da realização do exame demissional em até mais 135 dias, em decorrência de negociação coletiva, assistida por profissional indicado de comum acordo entre as partes ou por profissional do órgão regional competente em segurança e saúde no trabalho. Item 7.4.3.5.2. As empresas enquadradas no grau de risco 3 ou 4, segundo o quadro 1º da NR 4, poderão ampliar o prazo de dispensa da realização do exame demissional em até mais 90 dias, em decorrência de negociação coletiva assistida por profissional indicado de comum acordo entre as partes ou por profissional do órgão regional competente em segurança e saúde no trabalho. Item 7.4.3.5.3. Por determinação do Delegado Regional do Trabalho, com base em parecer técnico conclusivo da autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, ou em decorrência de negociação coletiva,
As empresas poderão ser obrigadas a realizar o exame médico demissional independentemente da época de realização de qualquer outro exame, quando suas condições representarem potencial de risco grave aos trabalhadores. Item 7.4.4. Para cada exame médico realizado, previsto no item 7.4.1, o médico emitirá o atestado de saúde ocupacional. ASO, em 2 vias. Item 7.4.4.1. A primeira via do ASO ficará arquivada no local de trabalho do trabalhador, inclusive frente de trabalho ou canteiro de obras, à disposição da fiscalização do trabalho. Item 7.4.4.2. A segunda via do ASO será obrigatoriamente entregue ao trabalhador, mediante recibo na primeira via. Item 7.4.4.3. O ASO deverá conter no mínimo: a linha A. Nome completo do trabalhador, o número de registro de sua identidade e sua função. A linha B. Os riscos ocupacionais específicos existentes, ou a ausência deles, na atividade do empregado, conforme instruções técnicas expedidas pela Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho SSST. A linha C. Indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames complementares e a data em que foram realizados. A linha D. O nome do médico coordenador, quando houver, com respectivos CRM. A linha E. Definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu. A linha F. Nome do médico encarregado do exame e endereço ou forma de contato. A linha G. Data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina. Item 7.4.5. Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e exames complementares, as conclusões e as medidas aplicadas deverão ser registrados em prontuário clínico individual, que ficará sob a responsabilidade do médico coordenador do PCMSO. Item 7.4.5.1. Os registros a que se refere o item 7.4.5 deverão ser mantidos por período mínimo de 20 anos após o desligamento do trabalhador. Item 7.4.5.2. Havendo substituição do médico a que se refere o item 7.4.5, os arquivos deverão ser transferidos para seu sucessor. Item 7.4.6. O PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo estas ser objeto de relatório anual. Item 7.4.6.1. O relatório anual deverá discriminar, por setores da empresa, o número e a natureza dos exames médicos, incluindo avaliações clínicas e exames complementares, estatísticas de resultados considerados anormais, assim como o planejamento para o próximo ano, tomando como base o modelo proposto no quadro 3º desta NER. Item 7.4.6.2. O relatório anual deverá ser apresentado e discutido na CIPA, quando existente na empresa, de acordo com a NER5, sendo sua cópia anexada ao livro de atas daquela comissão. Item 7.4.6.3. O relatório anual do PCMSO poderá ser armazenado na forma de arquivo informatizado, desde que este seja mantido de modo a proporcionar o imediato acesso por parte do agente da inspeção do trabalho. Item 7.4.6.4. As empresas desobrigadas de indicarem médico coordenador ficam dispensadas de elaborar o relatório anual. Item 7.4.7. Sendo verificada, através da avaliação clínica do trabalhador ou dos exames constantes do quadro primeiro da presente NER, apenas exposição excessiva, ou SC+, ao risco,
Mesmo sem qualquer sintomatologia ou sinal clínico, deverá o trabalhador ser afastado do local de trabalho, ou do risco, até que esteja normalizado o indicador biológico de exposição e as medidas de controle nos ambientes de trabalho tenham sido adotadas. Item 7.4.8. Sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doenças profissionais, através de exames médicos que incluam os definidos nesta NR, ou sendo verificadas alterações que revelem qualquer tipo de disfunção de órgão ou sistema biológico, através dos exames constantes dos quadros 1º, apenas aqueles com interpretação SC, e inciso 2º, e do item 7.4.2.3 da presente NR, mesmo sem sintomatologia, caberá ao médico coordenador ou encarregado. Alínea A. Solicitar à empresa a emissão da comunicação de acidente do trabalho. CAT. Alínea B. Indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador da exposição ao risco, ou do trabalho. Alínea C. Encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento da nexo causal, avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho. Alínea D. Orientar o empregador quanto à necessidade de adoção de medidas de controle no ambiente de trabalho. Item 7.5. Dos primeiros socorros. Item 7.5.1. Todo estabelecimento deverá estar equipado com o material necessário à prestação dos primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida, manter esse material guardado em local adequado e os cuidados de pessoa treinada para esse fim.